Carta aos Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Nós retomamos hoje a exposição da Carta aos Romanos, depois de um mês falando a respeito de Cristo como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que acolhe, diferentemente dos religiosos que não acolheram, expulsaram aquele cego curado por Jesus. Diferente deles, Cristo, bom pastor, acolhe. Mas hoje nos voltamos os olhos de novo para a carta aos Romanos, para falar que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. A justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Romanos 3, do 21 ao 26. Que Deus abençoe também os dízimos e ofertas que foram recolhidos nessa manhã, sejam usados com sabedoria na obra do Senhor. Romanos 3, do 21 ao 26, o texto assim nos diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que Deus nos abençoe com a leitura e a exposição da sua santa palavra. A justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Meus irmãos, não há dúvida alguma, para nós cristãos, obviamente, de que Deus é um justo juiz. Nós nos lembramos disso ao ouvirmos Jó dizendo: ainda que eu fosse justo, não me atreveria, a questionar a Deus, enfim, me colocar diante de Deus nessa condição, ainda que fosse justo. Mas não há homem algum justo sobre a face da terra, a não ser que tenha recebido essa condição da justificação como uma declaração forense, uma declaração feita por um juiz num tribunal, atribuindo a esta pessoa a condição de justo. Deus sempre vai julgar justamente. Deus nunca erra nos seus vereditos. E ainda que muitos tenham Deus como um Deus injusto, ou que não compreendam as ações de Deus, o agir de Deus na vida humana, questionando Deus, nós, crentes em Jesus Cristo, à luz da revelação, que é a palavra de Deus, conhecemos um Deus que é justo. Pois bem, quando nós dizemos que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, nós podemos pensar nisso a partir de três perspectivas. Qual é a fonte dessa justificação?
com... Opa. Oi. E é isso que nós vamos ver então nessa manhã. Vamos ver cada um desses pontos, começando aí com a base da nossa justificação. Se Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, por que Ele faz isto? Baseado em quê? Aliás, antes disso, desculpa. A fonte da nossa justificação, Deus é a sua graça. Meus irmãos, me perdoem aqui, mas o meu sermão estava aqui no tablet. O tablet ficou aqui ontem, aberto, ou seja, com a luz acesa. Zerou a bateria. Né? Então eu tenho que me recorrer aqui no celular. A letrinha é menorzinha aqui, tenha paciência, tá? Né? A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. Muito bem. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. E uma verdade fundamental no Evangelho deve-se do início ao fim ao fato de que Deus, o Pai, tem a iniciativa da salvação. Qualquer formulação do Evangelho que tire a iniciativa de Deus e atribua a nós, não é bíblica. Nós, com certeza, não tomamos a iniciativa. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há ninguém sequer. O homem, na sua condição natural, não busca a Deus, não procura a Deus, não se dá conta da sua condição de pecador, distanciado de Deus, divorciado de Deus, e, portanto, não busca a Deus. A iniciativa da salvação, a iniciativa de procurar o homem a fim de redimi-lo é de Deus. Em um certo sentido, nem Jesus Cristo toma essa iniciativa no sentido de que Cristo não faz alguma coisa que está divorciada da vontade do Pai. Não, a Trindade, o Deus Trino, em harmonia, decide pela salvação do homem e emprega todos os meios necessários da sua providência para que este homem, escolhido antes da fundação do mundo, seja chamado eficazmente pela pregação do Evangelho e seja transformado pelo poder de Deus. Graça significa exatamente isso. Deus amando, Deus se entregando, Deus se humilhando em favor de nós. Sim, o próprio fato de Cristo deixar a sua glória e se encarnar em figura humana, a gente chama isso de estado de humilhação, denota o tamanho do amor de um Deus que decide amar pecadores, que volta os olhos para nós, homens e mulheres falíveis e imperfeitos, porque decidiu nos amar. Graça é Deus se entregando generosamente em favor de pecadores por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, qual é a fonte da nossa justificação? A graça de Deus. A graça de Deus. E esta é uma palavra que deve estar muito presente em nossas vidas, em nossos corações. Graça de Deus. Nada seríamos, não estaríamos aqui,
não teríamos comunhão com o Pai, não poderíamos nos aproximar da mesa do Senhor, se não fora pela graça de Deus, pela iniciativa de um Deus que, olhando para a nossa miséria, para o nosso pecado, para a completa impossibilidade de nos salvarmos, Ele nos amar e enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo lembra da universalidade do pecado. Todos os seres humanos estão encerrados debaixo desta condição, pecadores. Pecadores. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A fonte da nossa justificação, então, é Deus e a sua graça. Mas qual é a base da nossa justificação? Cristo e a sua cruz. Se Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, por que Ele faz isso? Baseado em quê? Como é que um Deus justo pode declarar justo o injusto? Como Ele pode fazer isso sem comprometer a sua própria justiça? Como Deus pode fazer isso sem condescender com a nossa injustiça? E a resposta é a cruz. É a cruz. Não existe na carta aos Romanos uma expressão mais surpreendente do que a afirmação de que Deus justifica ímpios. Essa afirmação nós a veremos ainda no capítulo 4, 5, mas ela nos ajuda a acompanhar essa argumentação de Paulo. Como é que Deus pode justificar o ímpio? No Antigo Testamento, repetidas vezes, Deus diz aos juízes israelitas que eles deveriam justificar o íntegro e condenar o ímpio. Deuteronômio 25:1 fala sobre isso. Juízes de Israel, justifiquem o íntegro e condenem o ímpio. É óbvio, quem é inocente deve ser declarado inocente e quem é culpado deve ser declarado culpado. É um princípio elementar da mais pura justiça. Mas então Deus acrescenta: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. Provérbios 17:15. Se não bastasse Deus estabelecer na sua lei que o íntegro deveria ser declarado justo, e o ímpio, o pecador, deveria ser declarado injusto, ele ainda acrescenta: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Ele também pronuncia um solene ai contra os que por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Isaías 5:23. Pois, como declara a respeito de si mesmo, em Êxodo 23:7, não justificarei o ímpio.
Ou seja, se nós voltarmos os olhos para o Antigo Testamento, se nós pensarmos como um homem do Antigo Testamento, seria uma loucura ouvirmos Paulo dizer em Romanos 4:5 que Deus justifica o ímpio. Porque todas as falas de Deus no Antigo Testamento apontam exatamente para o contrário. Não, o ímpio deve ser condenado e o justo deve ser justificado. Repito, princípio mais elementar de justiça. Então, como é que Paulo tem a coragem de afirmar que Deus faz aquilo que proíbe os outros de fazer? E mais, aquilo que ele mesmo disse que nunca faria. Como é que Deus justifica o perverso? Como é que Deus torna íntegro aquele que não tem integridade? Seria um absurdo. Como pode o justo Deus agir, entre aspas, injustamente, pervertendo assim a ordem moral, invertendo-a completamente? Ele faz isso por meio da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, a justificação do justo seria injusta. Sem a cruz de Cristo, a justificação do injusto seria imoral e impossível. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é pelo fato de que Cristo morreu pelos ímpios. Porque Ele derramou o seu sangue numa morte sacrificial por nós pecadores, é que Deus pode justificar o injusto. Aquilo que Deus fez mediante Cristo, mediante a cruz do seu Filho, isto é, mediante a sua morte, Paulo explica através de 3 expressões muito significativas. Primeiro, Paulo diz que Deus nos justifica por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apolitrosis, redenção é a palavra, é um termo comercial emprestado dos mercados. Aliás, é um termo comercial emprestado dos mercados. Da mesma forma que justificação é um termo legal emprestado dos tribunais. No Antigo Testamento, esse termo era usado para escravos que eram comprados para serem libertados. Dizia-se que eles haviam sido remidos. O termo também era usado metaforicamente com referência ao povo de Israel, que foi remido do cativeiro, primeiro do Egito, depois da Babilônia, e em seguida restaurado à sua própria terra. Nós também, de igual maneira, éramos escravos, cativos, presos no nosso pecado, presos na nossa culpa e completamente incapazes de nos libertar. Mas Jesus Cristo nos redimiu. Ele nos comprou, nos libertou do cativeiro, derramando como preço desse resgate o seu próprio sangue. Cristo mesmo havia dito que o propósito de sua vinda era para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Então a primeira palavra, a primeira expressão de Paulo é redenção. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados, a nossa libertação custou um preço alto, o sangue de Jesus. A segunda expressão que Paulo usa, que Deus o apresentou a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue. Propiciação, ilasterion, significa
o ato de aplacar a ira de Deus ou de tornar Deus propício a alguém. Mas por que a propiciação se faz necessária? Porque a ira de Deus está voltada contra o mal. Quem é o responsável pela propiciação? Uma vez que não temos como aplacar a ira de Deus, nós humanos, com os nossos próprios meios. Deus, por nos amar, sem que merecêssemos, fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer sozinhos. Por isso Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor, a ideia, o propósito, a iniciativa, a ação, a dádiva, tudo, absolutamente tudo, veio de Deus. Se nós não somos mais filhos da ira como os demais, se agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se Deus agora é propício a nós, é porque Cristo foi a propiciação entregue em nosso lugar. Redenção, propiciação. Na redenção, Cristo nos compra, redime, paga uma dívida impagável, nos liberta. Na propiciação, Ele recebe o castigo em nosso lugar. Ele é punido em nosso lugar. A ira de Deus se manifesta sobre Ele, para que não se manifeste sobre nós. Mas há uma terceira palavra. Paulo diz que Ele fez isto para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Endeixis, demonstração. A cruz de Cristo foi uma demonstração, foi uma revelação pública. Além de concretizar a propiciação de Deus e a redenção de pecadores, ela também vindicou, reclamou a justiça de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, uma morte pública, visível, para demonstrar, para que todos vissem, a sua justiça sendo aplicada no Calvário. Deus havia deixado os pecados dantes conhecidos na sua tolerância sem punição. Mas no tempo devido, Ele manifesta a sua justiça e pune os pecados na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e faz isso publicamente. Ele demonstrou a sua justiça para que todos vissem. Eu não justifico pecadores sem que alguém seja punido por isso. Deus não deixou os pecados impunes, não. Ele puniu os nossos pecados na pessoa de seu Filho. Diante dos olhos de todo mundo. Diante do mundo material, do mundo espiritual. Deus fez de seu Filho um espetáculo público para que todos vissem que Ele não justifica o Fábio, o Cezinha, a Sila, a Sandra, o Bill, a Marina, arbitrariamente. Não, Ele nos justifica na pessoa de seu Filho, que nos redimiu, que foi a propiciação pelos nossos pecados e que foi a demonstração pública do quanto Deus nos ama, do quanto Deus é capaz de amar pecadores como nós. E por fim, meus irmãos, qual é o meio da justificação? Paulo trabalha isso também. A fé.
Por 3 vezes nesse parágrafo, Paulo ressalta a necessidade da fé. Ele diz: mediante a fé em Jesus Cristo para os que creem. 22. Mediante a fé pelo seu sangue. Versículo 25. Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 26. De fato, a justificação é pela fé somente. Ou, na linguagem dos reformadores, sola fide, somente pela fé, um dos grandes slogans da reforma protestante do século XVI. É verdade que no texto de Paulo a palavra somente não ocorre no versículo 28. Lutero a adicionou. E não é de todo surpreendente, portanto, o fato da Igreja Católica Romana ter acusado Lutero de perverter os textos da Sagrada Escritura. Mas Lutero estava seguindo Orígenes, bem como outros pais da Igreja que haviam semelhantemente introduzido a palavra somente. Longe de falsificar ou distorcer o que Paulo queria dizer, eles estavam clarificando e enfatizando esta realidade. A justificação se dá pela fé somente. Ou seja, não a fé e mais alguma coisa, só a fé. Não a fé e a observância de preceitos religiosos, como fomos lembrados aqui na classe, aqui em cima, na escola dominical, pela Fernanda. Não a fé e mais alguma coisa, só a fé. O mesmo se passou com John Wesley, que escreveu que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. A justificação é somente pela fé. Somente em Cristo. Somente através da fé. É o meio da nossa justificação. Mas nem esse meio da justificação, que é a fé em Cristo, é alguma coisa que nós temos naturalmente. Nenhum ser humano nasce com essa fé salvadora. É um presente de Deus. É um dom de Deus. Por isso, meus irmãos, quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, nós precisamos olhar para o sacrifício de Cristo como sendo o instrumento, a ferramenta estabelecida por Deus para o nosso resgate, para a nossa redenção, para a nossa justificação, de tal maneira que não sobre nada para nós, não há justiça em nós, não há nada em nós. Todo o nosso bem, toda dádiva vem do fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, pecadores. Ele é a nossa redenção, a nossa propiciação. Ele é a demonstração pública do amor de Deus em nosso favor, para que todos vissem. E é por isso que nós precisamos continuar pregando a cruz. É por isso que nós devemos continuar amando a mensagem da cruz, divulgando a mensagem da cruz. Os pregadores antigos diziam que o evangelho não é devidamente pregado se a boa notícia é pregada sem que a má notícia também seja pregada. Qual é a má notícia? Você é pecador e eu também sou pecador. A má notícia é que o destino de um pecador é o inferno. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Que um pecador não redimido está perdido, vai para o inferno. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus, não contrariando a sua palavra, porque Ele não deixa impune os pecados, mas punindo os pecados de pecadores na pessoa do seu Filho, perdoa pecadores, tornando pessoas injustas em justas.
Essa é a boa notícia. Deus pode justificar o injusto. Deus pode perdoar pecadores. Pecadores não precisam continuar nessa condição. Pecadores não precisam ser condenados no inferno, lançados no inferno. Não precisam. Se eles, de fato, crerem na pessoa de Jesus Cristo. Obviamente, essa fé não é de todos, mas daqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo e chamou através do seu Evangelho. Então, o Evangelho é a mensagem completa da redenção. Pecadores só podem ser justificados mediante a cruz de Jesus Cristo. Foi assim que eu e você fomos justificados. Foi assim. Eu e você fomos justificados na redenção que há na cruz de Jesus Cristo. O Filho de Deus foi entregue em nosso favor. A morte de Cristo foi uma demonstração pública do seu amor por nós. A fé que nós temos é um presente de Deus. Por isso, salvação, do início ao final, é obra de Deus, não nossa. Nós nos achegamos nessa casa de oração, nessa manhã, para dentre tantas coisas, lembrar disso. Os nossos pecados não ficaram impunes. Eles foram punidos. Mas foram punidos não em nós. Foram punidos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós lembramos disso quando cantamos. Nós lembramos disso quando oramos. Nós nos lembramos disso quando lemos a Escritura. E nós nos lembramos disso quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Foi necessário que Cristo morresse pelos nossos pecados. Como assim Deus perdoar pecadores? Como Deus justificar injustos? A resposta: pela cruz do seu Filho. Pela cruz de Cristo. Louvado seja Deus pela cruz de Cristo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos orar mais uma vez. Vamos agradecer por isso. Vamos dizer para Deus: obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado. Obrigado porque na cruz de Cristo há redenção, há propiciação, há demonstração pública do amor de Deus por mim. Há demonstração pública de que Deus puniu sim os nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos na cruz do seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a sua justiça se revela na cruz do seu Filho. Cristo nos redimiu dos nossos pecados. A fonte dessa justificação vem da iniciativa do Senhor. É o Senhor quem decidiu, é o Senhor quem decretou que assim fosse. Em seus eternos decretos que não podem ser mudados, o Senhor estabeleceu que o meio da nossa redenção fosse a morte de seu Filho na cruz do Calvário. Louvado seja teu nome por isso, Senhor. Essa é a base da nossa justificação, Cristo e a sua cruz. Nós nos regozijamos na cruz de Cristo, porque nela há abundante redenção. Nós nos regozijamos, ó Deus, no fato de que o Senhor também nos deu fé, nos deu esse meio pelo qual nos apropriamos dessa redenção bendita, dessa justificação. Nós cremos em seu Filho Jesus Cristo. E nós cremos, porque o Senhor nos deu essa fé como um presente, uma dádiva. Outrora incrédulos,
outrora incapazes de enxergar essa verdade, hoje nós a vemos claramente. Cristo morreu por nós, pecadores. Os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço. Nós sabemos disso, Senhor. E nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por isso. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Que possamos cada vez mais amá-lo, adorá-lo, termos um coração grato a Ti, reconhecendo tamanho presente, tamanha bênção que o Senhor nos concedeu. Mas que também, ó Pai, tomemos sobre nós este santo encargo, essa grande responsabilidade de anunciar o Evangelho todo, a todo homem e ao homem todo, dizendo que pecadores têm como destino eterno a perdição, o inferno, mas pecadores redimidos, pecadores que tiveram seus pecados pagos na cruz do Calvário, herdarão a vida eterna e viverão para sempre, desde agora até o fim, em paz com Deus. Que o Senhor nos habilite a falar disso que aconteceu com a gente mesmo. Falar isso para outras pessoas que são incapazes de enxergar que redenção, justificação, só são possíveis pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Vitor, presbítero